Amanhã é para sempre, capítulo de quarta-feira, 12 de janeiro. Mas antes, conta nos comentários qual foi a primeira novela mexicana que você assistiu. No estacionamento da clínica, Eduardo liga para avisarem o Padre Bosco que alguém vai passar para pintar o nome de sua mãe no túmulo dela. Em seguida, vê quando Adriano e Fernanda vão embora. Marina vai até o estacionamento e avisa Eduardo que Liliana teima em ficar na clínica. Enquanto isso, Oregon aplica um sedativo em Liliana. Marina diz a Eduardo que não tem para onde ir porque seu pai já deve saber de tudo. Eduardo dá sua palavra que as coisas entre ela e o seu pai vão se resolver. Oregon ordena que a partir de agora, os enfermeiros deem dose tripla do medicamento a Liliana. Eles acham que é muito, porque ela pode se transformar em um vegetal. Oregon não dá a mínima, inclusive, é exatamente o que ele quer. Eduardo e Marina voltam para falar com Oregon e Eduardo avisa que Marina vai ficar cuidando de Liliana. Ele mesmo vai pagar seu salário. Eduardo e Marina encontram Liliana sedada no quarto. Eduardo pega Oregon pelo colarinho e, enquanto lhe dá uns chacoalhões, o proíbe de dar qualquer tipo de drogas a Liliana. Bárbara checa seu saldo bancário e fica satisfeita porque vai sair com uma boa grana. Adriano diz a Bárbara que Liliana falou muitas besteiras e a chamou de hiena. Ela sorri e, em seguida, é informada que houve um problema na pasteurização do leite. Ao chegar da clínica, Fernanda mostra a Santiago o papel que Eduardo deixou. É uma prova de que Eduardo voltou e ele deve odiar a família deles. Santiago diz que claramente Eduardo ainda é apaixonado por ela, pois escolheu o dia do seu casamento para se vingar. Fernanda não acredita, alegando que faz 15 anos que eles não se veem e ele nem sabe como ela é. Santiago diz que há sim pessoas que se apaixonam pelo resto da vida. Agora ele quer saber o que ela sente por Eduardo. Gardênia chega para falar com Franco e ele pede que ela se sente. Ela comenta que na fazenda dos Elizalde nunca se sentava com os patrões, exceto quando Fernanda ia comer com os empregados na cozinha. Gardênia pede ajuda a ele para tirar Lúcio da casa de Soledade, porque a hiena, a esposa de Gonçalo, deu a casa para ele, já que o ingrato do filho de Soledade não apareceu. Franco diz sentir muito, mas não pode fazer nada. Fernanda diz sentir medo e angústia ao pensar que pode reencontrar Eduardo. Jacinto chega na casa de Eduardo e eles vão até o estábulo para conversarem. Jacinto comenta que Lúcio e Jairo foram até sua casa procurar por Liliana e Marina, e por isso elas não podem voltar, muito menos agora que Lúcio será vizinho deles. Eduardo conta que já falou com Oregon e Marina vai proteger Liliana por 24 horas. Jacinto se alegra e diz que Marina vai colocar todos os funcionários da clínica na linha. Eduardo pergunta sobre as coisas de sua mãe que estavam na casa. Jacinto informa que Margarida já havia levado tudo para a casa deles. Eduardo explica que eles não têm com que se preocupar, mas Lúcio sim, já que vai cair junto com a Bárbara porque claramente ele é seu cúmplice. Oregon fornece um uniforme de enfermeira a Marina. Eduardo conta a Jacinto que viu o histórico clínico de Liliana e descobriu que ela estava completamente sã quando foi internada. Talvez os tranquilizantes e o encarceramento tenham alterado sua consciência com o tempo. Agora ele precisa descobrir quem está por trás de tudo. Jacinto diz que Fernanda está desconfiada de que ele tem visto Eduardo e está escondendo isso dela.
Eduardo diz que no dia seguinte, Fernanda terá notícias de Eduardo Juarez e então vai parar de fazer perguntas. Graziela e Simão vão até a clínica para fazer Ciro assinar seu testamento, deixando os dois como seus únicos herdeiros. Como ele está inconsciente, a megera coloca as impressões digitais do marido no documento. Camilo vê em uma revista que Augusto, o pai de Érica, havia comprado o cavalo selvagem que está com Franco. Ele liga imediatamente para Érica e diz que Augusto deu o cavalo a Franco em agradecimento por ele ficar com ela e a chama de baixa. Érica diz que se ele não acredita que um homem educado, rico e culto não possa se apaixonar por ela, é problema dele. Quanto ao cavalo, Franco comprou do seu pai porque ele sim tem dinheiro, não é como Camilo, que é um parasita do pai. Natasha chega ao apartamento de Camilo e reclama por ele não a ter acompanhado ao hospital no dia em que sofreu a queda. Ele alega que não foi porque alguém sabotou o casamento de Fernanda. A bobinha acredita. No jantar, Santiago comenta com a família que Bárbara deu a casa que era de Soledade para Lúcio. Fernanda olha para Bárbara indignada e pergunta à madrasta por que ela fez isso, se a babá pagou por ela e a casa pertence a Eduardo. Bárbara diz que a casa fica nas terras da fazenda e não acha conveniente que Eduardo vá morar perto deles. Ela sai se fazendo de ofendida. Gonçalo vai atrás da adorada esposa. No quarto, Adriano tenta ter intimidade com Fernanda, mas ela diz que quer que seja especial e sugere que eles viajem no dia seguinte em lua de mel. Adriano dá boa noite e sai do quarto aborrecido. A Aurora espera Santiago se despedir de Fernanda para viajarem. Camilo diz a ela que Santiago leva tudo na brincadeira e se cansa fácil das mulheres. Ele se oferece para consolá-la. Santiago recomenda que Fernanda seja valente e lute pelo amor dela e Eduardo, caso descubra que ainda o ama quando estiver frente a frente com ele. Sozinha, Fernanda se pergunta se Eduardo realmente não se esqueceu dela e beija o bilhete deixado por ele. Na clínica, Marina reclama com Oregon por Liliana ainda não ter acordado. Ele alega que cada organismo reage diferente aos medicamentos. Franco diz para Gardênia tirar 2 dias de folga, mas ela reclama que ele lhe dá folga assim que a vê. Ele diz que está com pressa e a deixa ficar trabalhando. Fernanda recebe um telegrama de Eduardo Juarez com o número do telefone da paróquia. Adriano, irritado, oferece o celular para que Fernanda ligue e acabe logo com isso, mas ela recusa porque prefere ligar depois. Adriano fica ainda mais furioso e a deixa sozinha. Ele liga imediatamente para informar Bárbara sobre o telegrama de Eduardo. Ela o instrui a ir junto com Fernanda quando ela for se encontrar com Eduardo. Fernanda liga para a paróquia perguntando por Eduardo, mas a funcionária que atende diz que ali não tem nenhum Eduardo, somente o padre Bosco. O padre diz que vai retornar a ligação mais tarde. Camilo vai até a fazenda de Franco e ordena que Jacinto lhe dê um relatório detalhado sobre os passos de Franco. Em seguida, sobe no cavalo dele. Gardênia observa tudo. Priscila faz outro teste de gravidez para mostrar a Aníbal. Eduardo vai até a paróquia. O padre atende uma ligação e diz a ele que é Fernanda.